Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você que nos visita, obrigado pela honra de você estar aqui conosco. É uma alegria estar no meio da igreja, da congregação, usufruindo da unção coletiva. Sabe, queridos, eu não sei você, mas eu me converti há 23 anos atrás. E eu não lembro de ter passado um ano novo. Eu acho que em alguma igreja que eu congreguei, não tinha o culto da virada por 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de escolher, eu estive num ambiente como esse. E eu vou dizer para você, eu não acredito que possa haver um lugar melhor para a gente estar. Amém? A unção coletiva, o ambiente onde você, somente o motivo de você ter decidido estar aqui, já é um motivo para que Deus possa se mover ainda mais no nosso meio. Você podia estar em tantos lugares, você podia estar fazendo tanta coisa, mas você preferiu separar o último dia do ano para agradecer ao Senhor. Mas além disso, você decidiu que seu primeiro dia do ano iniciaria na presença dele. Sabe, eu gosto de pensar que nós temos todos os motivos para andar na certeza de que ele vai adiante de nós, de que nós somos guardados dele. Nós sabemos dos pensamentos dele. Cantamos a música aqui agora, que amor é esse? E a gente só tem que perguntar mesmo, que amor é esse? Porque a gente não merecia. Eu nem sei se a gente, naturalmente falando hoje, ia dizer que merece ainda, mas nós sabemos que Jesus Cristo pagou o nosso preço de pecado, para que nós agora fôssemos dignos de estar diante da presença do Senhor, não somente como servos, mas como filhos, guardados nele, protegidos nele. Amém? Eu, meditando sobre o que falar hoje, eu vou pedir para o teclado ficar só um pouquinho mais baixo, senão eu vou começar a falar alto. Eu estava pensando bastante sobre aquilo que o Senhor tem mostrado e manifestado num tempo como esse, para esse tempo que está por vir. Nós que somos aqui da igreja local, recebemos uma palavra para 2022 sobre avivamento, sobre visibilidade, uma palavra bem específica para a igreja de Cristo, mas bem específica também para a igreja local, para algumas coisas que nós teríamos que fazer. Mas quando nós pensamos, eu penso na igreja de Cristo, eu penso no que nós vivemos no mundo inteiro, em 2020, 2021, uma palavra salta no meu coração, e essa palavra, ela é restituição. Eu sei que para muitas pessoas, o próprio 2021 já foi um tempo de restauração em algumas coisas. Nós sabemos que houveram muitas dificuldades, estamos naturalmente falando num país, numa crise financeira. Nós estamos naturalmente falando num país, numa crise de saúde, mas podemos entender que o Senhor tem nos guardado e nos preservado. Mas dentro do meu coração tem ardido muito essa palavra restituição, como se coisas que nesses 2 anos foram roubadas de nós, elas não só seriam restauradas, mas coisas que foram, que nós não pudemos realizar, elas seriam restituídas. Nós teríamos o retorno daquilo que nós não alcançamos. Nós sabemos que vivemos num tempo onde estamos na graça, a dispensação da graça. E sabe, queridos, que na graça tem uma coisa engraçada. Você não precisa plantar necessariamente para colher. Você não precisa necessariamente construir para habitar em um lugar. Porque na graça você ganha favores imerecidos. Você ganha coisas que você não necessariamente plantou. É como o seu filho que, quando tem até 6 meses, não faz nada que justifique você amar tanto ele. Na realidade, ele mama e suja a fralda. Amém? E tem uns espasmozinhos que você pensa que é sorriso. Mas ele não faz nada que você justifique tanta doação que você tem. Mas a sua alegria é se doar para ele. A sua alegria é dar coisas para ele. Dependendo do pai, com 3 meses dá um trenzinho elétrico que a criança não sabe nem usar.
mas é o desejo de dar algo para aquela pessoa que você ama, é o desejo de suprir, é o desejo de alcançar em amor aquilo. Então eu creio que o Senhor é assim conosco. A palavra diz que Ele disse a Jesus: esse é meu Filho amado, em quem eu me alegro. E nós sabemos lá em João 17 que o próprio Jesus diz que a nossa unidade mostraria que o mundo veria que Deus nos ama da mesma maneira que amou a Ele. Então nós sabemos que somos amados do Pai, assim como Jesus foi. Então, se você foi amado, é amado do Pai como Jesus foi, como Jesus é, você também é o filho amado em quem Deus se alegra. E se Deus se alegra com você e você é um filho amado, querido, deixa eu dizer uma coisa: Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ele é galardoador porque Ele decidiu ser, Ele é presenteador. Então eu gostaria de compartilhar com você aquilo que tem borbulhado no meu coração sobre um tempo de presente, um tempo de presente de Deus para a nossa vida, restituição de projetos, coisas que precisaram ser abandonadas, coisas que precisaram ser colocadas de novo, colocadas de lado. Então a palavra que tem saltado no meu coração é restituição de projetos e restauração de propósitos. Pessoas que, por conta de muitas dificuldades, acabaram abandonando aquilo que era o seu propósito de vida. Deus está te chamando nessa noite para você restabelecer esse negócio. Amém? E eu quero conversar um pouco com você sobre isso, trazendo um conceito para você. Sabe, queridos, quem me conhece mais um pouco sabe que eu amo planejar. Eu adoro planejar. Às vezes até dizem que eu não gosto de surpresa. É mentira. Eu não gosto de surpresa ruim. Amém? Surpresa boa eu gosto. Mas eu amo planejar. Eu amo prever o que pode acontecer. Eu amo elaborar o que possa acontecer para frente. Não gosto de ser pego de surpresa numa situação que eu poderia ter resolvido. Mas sabe, queridos, a vida ela não é assim o tempo todo. Nós temos aquilo que depende de nós e nós podemos sim planejar, mas existem circunstâncias que elas vão ser determinadas pela vida e nós vamos precisar confiar no Senhor para isso. Nem tudo vai ser do nosso jeito, nem tudo vai ser da maneira que a gente elaborou. Em muitas circunstâncias nós vamos precisar contar com a graça, com o favor, com a inspiração divina. Mas quando nós pensamos em propósito, nós pensamos em projeto de Deus, eu quero deixar uma coisa bem registrada no seu coração. Não confunda futuro imediato com futuro eterno. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa que os propósitos de Deus foram atingidos por conta de um futuro imediato, aquele dia seguinte à promessa que você recebeu. E muitas vezes nós pensamos, se você lá em 2019 recebeu uma promessa de avanço, recebeu uma promessa de crescimento, em março de 2020 vem o isolamento da pandemia e você teve que abandonar algumas coisas, e você pode ter deixado entrar no seu coração ou no seu pensamento, um sentimento de que Deus abandonou o propósito dele. E eu quero falar para você uma coisa: Deus é um Deus de projetos a longo prazo. Deus é um Deus de projetos eternos. Deus não é um Deus de projetos imediatos somente. Mas o tempo para Deus não é o meu tempo e o seu tempo. O tempo para Deus é um tempo determinado por algo que Ele já determinou, Ele já projetou. Então eu nessa noite queria que você alcançasse o entendimento do Deus que é o seu Pai, do Deus que você serve. Sabe, eu gosto de pensar que lá em Gênesis, Deus deu ao homem toda a liberdade para que o homem não fosse um robô, mas que o homem pudesse escolher amar ou não a Deus. O homem pudesse escolher. Vocês estão me ouvindo bem? Então, ok? Eu acho que eu estou com retorno aqui, mas tudo bem. O homem pudesse escolher amar ou não, porque se na realidade ele pode escolher entre obedecer ou não, ele poderia escolher entre amar ou não. E Deus deu essa liberdade ao homem e o homem vacilou. O homem errou logo no início. E logo no início, quando o homem desobedeceu a Deus, nós tivemos um primeiro projeto que foi alterado.
Naquele momento parecia que o pecado tinha entrado e que tudo seria cancelado. Tudo aquilo que Deus projetou no Jardim do Éden, que projetou para o homem, para a eternidade do homem, parecia que seria cancelado. Mas sabe, quando a gente lê lá em Gênesis 3, nós vamos ver que Deus já faz um projeto a longo prazo. Depois, quando tudo parece que está fora do lugar, que tudo vai dar errado, Deus já promete ali que haveria o Filho do Homem que pisaria na cabeça da serpente. Então ali ele já estava determinando algo para milhares de anos depois. Mas o que acontece? Depois que Deus determina, não interessa o que vai acontecer durante o caminho, mas tudo que vai acontecer vai cooperar com o propósito que ele alcançou. Então Deus naquele momento determina que a serpente morderia o calcanhar do Filho do Homem, mas que o Filho do Homem pisaria na cabeça da serpente, fazendo uma menção ao sacrifício de Cristo na cruz, mas que aquilo que pareceria uma derrota seria na realidade Jesus vencendo Satanás. Isso era lá no início, um projeto a longo prazo. Mas depois que Deus deu a palavra, querido, guarda isso para a sua vida, muitas coisas vão se levantar contrárias. Muitas coisas vão se levantar para roubar a palavra de você. Pode ser que uma pandemia se levante para atrasar o seu processo. Mas deixa eu dizer, o Deus que falou é o Deus que vai realizar. Vai acontecer. Você pode repetir comigo? Aquilo que Deus falou para a minha vida ainda está valendo. Vai acontecer. E querido, eu quero declarar sobre a sua vida, não é para um projeto muito longe não. 2022 coisas vão estar caindo na sua mão. Coisas que você já tinha até desistido, coisas que você já pensava que não era mais para você, coisas que você achava que não ia mais alcançar. Deus está falando com você nessa noite. Eu sou um Deus de projeto a longo prazo. Eu não abandono os propósitos, eu não abandono os projetos, eu não abandono aquilo que já está prometido. Sabe, eu gosto de ver o exemplo de José. Eu sou apaixonado por José do Egito. Se você congrega nessa igreja, você já deve saber disso. Apaixonado pela história de José, porque José em momento nenhum ele considera que aquilo que Deus falou não vai acontecer, e ele tinha motivo de sobra. Mas José tem um sonho que diz para ele que ele vai ser um governador, que ele vai ser uma autoridade, que a família dele vai se render diante dele. E por conta dele contar esse sonho, no dia seguinte, o futuro imediato dele foi poço. Diga comigo, futuro imediato não é futuro eterno. Nós temos um futuro que Deus já determinou. E nós temos futuros imediatos, que são consequências de alguns atos, de algumas circunstâncias à nossa frente. Mas a gente não pode negociar aquilo que Deus colocou para nós como ponto final. A gente não pode negociar por uma vírgula. E quando José vai parar ali no poço, depois do poço a escravidão, depois da escravidão a cadeia, José tinha todos os motivos para dizer: Deus mudou de ideia, Deus esqueceu de mim, Deus já não pensa mais a mesma coisa. Mas se você ler a história até o final, José termina os seus dias como governador. E você vai ver isso com Daniel, e você vai ver isso com Noé, e você vai ver isso com Abraão. Você vai ver a palavra sendo lançada, as adversidades se levantando, e o ponto final sendo aquilo que Deus determinou. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e andam segundo o seu propósito. Então, querido, deixa eu dizer, se o propósito é dele, fica tranquilo. Se tem alguma vírgula aí no meio do caminho, ela vai passar. E você vai chegar no ponto final, exatamente aonde ele marcou com você. Amém? Eu gosto de lembrar de Jó, porque Jó... para quem conhece um pouco a história de Jó, nós temos 40 capítulos aproximadamente, aonde Jó fala tudo que ele não sabia sobre Deus. E pena que algumas pessoas acabam entendendo que Jó sabia o que estava falando, e até vira música e ficam cantando que Deus toma e Deus dá. Mas nós sabemos que até o capítulo 40 aproximadamente,
Jó estava falando daquilo que ele não conhecia. Embora ele fosse um homem justo e correto, ele não conhecia o caráter de Deus. E depois ele é corrigido pelo próprio Deus. Deus demonstra para ele quem ele é. E quando Jó cai a ficha de quem Deus é, Jó usa essa palavra que eu gosto muito, que é Jó 42, do versículo 2. Depois de todas as bobagens que ele falou, já arrependido, ele diz: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos será frustrado. Você pode repetir comigo? Nenhum dos planos de Deus para minha vida poderá ser frustrado. Querido, eu sei porque sei. Eu sei porque sei que tem pessoas aqui que acharam que a história acabou. Não acabou. Não acabou. Você só estava afiando o machado. Você está com uma carcaça mais dura. Você passou por coisas agora nesse período que fizeram você se esticar, se desenvolver. Mas deixa eu falar, foi para um momento como esse que você foi preparado. Existem coisas na nossa vida que a gente não pode confundir. Jesus deixou bem claro que no mundo a gente ia ter aflições, mas ele também deixou bem claro que ele venceu o mundo. E a nossa posição é melhor do que a dele, porque ele venceu o mundo e nós somos mais que vencedores. Ou seja, ele venceu e a gente usufrui do prêmio. Nós usufruímos daquilo que ele já conquistou. E eu gosto de pensar que quando Deus planeja, ele planeja para a eternidade. Não são planos como os nossos. Não são planos que os nossos olhos veem. Não são planos que dependem de sentimento. Não são planos que dependem de circunstância. Não são, querido. Se a gente for olhar os planos de Deus para Noé, não tinha nenhuma gota de água. Mas Deus tinha um propósito e um plano para Noé. E aquilo tudo se cumpre. E nós vamos ver isso na Bíblia o tempo todo. Agora, você não vai ver na Bíblia, ou pelo menos não na galeria da fé, alguém que não teve adversidade. Porque sem adversidade, como eu posso provar a minha fé? Então, as adversidades, elas fazem parte da vida. Não é Deus que coloca as adversidades, mas já que elas estão lá, Deus usa ela de trampolim para a nossa vida. Eu gosto de pensar que se a gente olhar para a Bíblia, as adversidades, elas são o trampolim, a promoção, o motivo de promoção das pessoas. O que seria de Davi sem Golias? Um garoto entregando marmita. Mas por conta de Golias, Davi foi reconhecido naquilo que foi ungido. O que seria Abraão sem Sara ser estéril? O que seria Abraão? Seria mais um homem. O que seria de Daniel sem os leões? O que seria da nossa vida sem os desafios? Eu vou falar uma coisa, mas você vai me amar. Eu estou tentando achar uma palavra melhor. Mas nós seríamos débeis. Porque uma criança, quando ela não é estimulada, para se desafiar, ela fica débil. Ela não evolui, ela não cresce. Ela não consegue vencer coisas. Querido, Deus não fez você para ser um filho débil. Deus fez você para ser a imagem e semelhança dele. Ele não vai colocar os empecilhos para você. Ele não vai te provar, se assim podemos dizer. Mas naquilo que estiver na sua frente, é você que vai pular. Aquele obstáculo que surgir, ele vai dizer, vai lá, eu te garanto. Mas ele não vai pular por você. Então, nós precisamos entender que nós vivemos 2 anos de algo que nos fortaleceu. Nós vivemos 2 anos de algo que Deus não tem nada a ver com isso. Não tem Covid no céu, não tem essa bagunça que está acontecendo de gripe no céu, não tem como Deus enviar aquilo que Ele não produz. Amém? Mas já que estava aqui, Ele nos desenvolveu através disso. E para quê? Para que você desenvolve uma criança? Para que você deixa uma criança o ano inteiro na escola sendo desafiada? Para no final do ano ela fazer prova e mudar de estação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A estação vai mudar. Você não chegou até aqui só para olhar para trás e dizer, eu venci o Covid, eu venci o desemprego. Não.
Isso era só o machado sendo afiado. Agora é que o negócio vai ficar bom. Agora, é igual videogame. Mudança de fase, você tem os bônus extras e os inimigos são maiores. Fica tranquilo. Você andou 2 anos no deserto e não faltou maná. 2 anos no deserto e uma sombra te cobria. 2 anos no deserto e tinha uma coluna de fogo na sua frente, porque você não se perdeu nem se desviou. Havia alguma luz para você seguir. Mas, querido, eu creio que 2022 a gente entra na terra. E ainda que hajam gigantes, aquilo que é prometido para a sua vida vai ser restabelecido. Diga comigo, Deus é um Deus de projetos eternos. Você é eterno, querido, você é um espírito. Pensa se Deus ia fazer um projeto para você para durar 80 anos. Claro que não. 80 anos é só afiar o machado. 90, 100, quem quiser viver muito aí. Mas é só afiando o machado. Tudo que a gente viveu foi só para nos preparar para algo maior que Ele quer nos entregar. E essa palavra está gritando no meu coração, de pessoas que vão ter coisas caindo no seu colo, coisas boas. Há 2 anos atrás, em 2019, eu estava dizendo aqui: olha, vai ser algo grande de novo, mas eu não sei se é bom. Eu não sabia mesmo, era uma confusão, porque dizia algo que nunca foi vivido, algo que nunca foi experimentado, e eu não sabia o que era, porque era algo que a gente nunca viu. Como é que em 2019 eu ia explicar para você o que era Covid? Eu só conseguia dizer, Deus, para você não, Deus explicar para mim. Eu só conseguia dizer algo que a gente nunca viveu, algo que a gente nunca experimentou, algo que nunca foi vencido em 2019, mas eu não sabia se era bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu coração se alegra agora quando eu falo que algo novo está para cair na sua mão. Tem um tempo de premiação para acontecer. Você perseverou, querido. Você não abandonou, você perseverou, você se manteve até aqui. Ainda que no meio do caminho você desestimulou, mas você voltou para o lugar. Fica tranquilo, coisas vão cair na sua mão. Fica tranquilo. Mas por quê? Porque eu mereço? Não, porque papai quer. Coisa de papai. Você não serve a um Deus somente de justiça. Você serve a um Deus de generosidade. Você serve a um Deus de amor. Você serve a um Deus que quer dar. Só faz uma coisa, não atrapalha Ele não. Fica lá no lugar que Ele marcou contigo, porque a encomenda vai chegar lá onde Ele marcou com você. Mas vai chegar. Eu tenho muita tranquilidade, eu sei da responsabilidade que é qualquer palavra que se fala num culto como esse. E se você é da igreja local, você viu que no culto da visão eu não tive tanto glória a Deus e aleluia, porque eu não estou aqui para receber o seu glória a Deus e aleluia. Eu estou aqui para entregar aquilo que Deus está me lançando, mas eu tenho muita tranquilidade de dizer que coisas boas estão para chegar. Um tempo de restituição de projetos. Restituição de projetos. Restituição de projetos. Gavetas que estavam trancadas sendo abertas. Projetos que estavam abandonados sendo restaurados. Restituição de projetos. Pessoas que pararam de estudar, pessoas que pensaram que já estavam velhos demais para alguma coisa, pessoas que pensaram que financeiramente não ia poder se reverter. Deixa eu dizer, vai se reverter. Querido, eu lembro que eu recebi uma palavra no final de novembro de 2020 sobre desembaraço financeiro. E logo depois que eu dei essa palavra, pipocou um monte de gente pagando dívida, resolvendo, nome saindo daqui, tarará. Aí depois aquilo vai esquecendo um pouquinho, passando, não sei o quê. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Teve gente com dívida na Caixa Econômica Federal que pagou 5% da dívida agora em dezembro, porque teve desconto de 95% na dívida. Você pensa que Deus muda de ideia?
Não muda não, querido. O que ele falou lá em novembro está valendo até a meia-noite de hoje. Está valendo. Coisas acontecem. O que ele falou para esse ano e o que ele falou para a sua eternidade vai valer até a sua eternidade. Agora, a gente não pode abandonar a ideia de que ele sabe para onde nós vamos, ele sabe aquilo que vai acontecer. E eu estava falando de José aqui, eu gosto de lembrar de José quando está diante dos irmãos, depois de entender a história do que aconteceu. José diz assim, lá em Gênesis 45:6: há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. E lá no 7 ele diz: Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Querido, deixa eu dizer uma coisa: você não foi preservado à toa. Deus somente está te enviando na frente. Eu creio que a igreja de Cristo, nesse tempo agora, ele vai ser como José foi naquele tempo. Ele vai ser uma resposta para o mundo, para a crise do mundo. Nós sabemos que ainda vem muito sofrimento por aí, porque a história não, aquilo que está prometido não vai poder voltar atrás. Nós sabemos que vão vir tempos piores em outras áreas também. Mas sabe de uma coisa? Na sua esfera de atuação, no seu raio de atuação, quem estiver à sua volta vai gozar de benefício por sua causa. Por sua causa, querido. Pessoas que vão estar perto de você, e por conta de coisas como um ambiente como esse aqui, querido, um ambiente como esse aqui, não é por conta da minha vida, não. Não seja bobinho. É porque você carrega uma unção que, junto com a unção do seu irmão, que junto com a unção do que está atrás, se chama unção coletiva. E ela é o mais perto do que a gente pode tocar daquilo que estava sobre Jesus. Jesus era o único que tinha unção em plenitude sobre ele. Nós não temos, ela foi distribuída. Mas quando a gente se reúne, a unção que está em você, junto com a que está em mim, junto com a que está do lado, esse ambiente aqui, ele já é um ambiente suficiente para te curar. Ele já é um ambiente suficiente para restaurar a sua alma, para levantar os seus sonhos, para fazer com que você já entre esse ano de 2022 na certeza de que Deus está contigo. E melhor ainda, que Ele foi à sua frente. Se você trilhar os caminhos que Ele tem para você, se você simplesmente consultar Ele antes de tomar uma decisão, para que Ele possa ter os planos perfeitos dEle para você, querido, vou dizer uma coisa: terra que mana leite e mel pela frente. E eu estou aqui há 9 anos. Eu adoraria ser um profeta de boas notícias, mas não é assim que funciona comigo. Adoraria, acho lindo. Eu vejo alguns profetas que tal, e ano dobrado, e ano de não sei o quê, e não é assim que funciona comigo. Você sabe, você que está aqui. Se for um ano para ser bom, eu vou dizer, é bom. Mas se for um ano para ser cuidadoso, eu vou dizer também. Mas o meu coração tem se alegrado esses dias de pensar que a gente passou por algo e que tem uma porta se abrindo na nossa frente. Eu não estou falando para você cientificamente, eu não tenho dados, não sei como é que vai ser de Covid, não estou falando nada disso. Estou falando da sua vida, dos projetos de Deus para a sua vida. Pode ser, querido, que lá fora tudo esteja até pior. Pode ser que lá fora as coisas estejam mais graves. O que Deus está falando hoje é com você. É com você. Por conta da aliança que você tem. É como um campo de força que está se instalando em volta de você. E quem estiver ali junto com você vai ser preservado. Jesus disse que aqueles discípulos no barco estavam com pouca fé. Ele falou: por que vocês têm uma fé tão pequena? Me acordaram no meio da tempestade. Então eles não tinham essa fé toda naquele momento. Mas diz uma coisa: eles não afundaram não, porque eles estavam no barco com um que cria. Vai ter gente perto de você que não crê em nada e vai usufruir da tua fé. Vai ter gente perto de você que nem tem aliança, mas vai usufruir da tua graça.
Você vai viver um tempo que você não vai saber explicar por que está acontecendo. E deixa eu dizer para você, porque papai quer. Deus está falando de restituição, querido. São quantias de valores que vão ser liberados nesse ano. Processos engavetados, eu não sei o que vai ser, mas valores vão ser liberados. Como? Restituição do Senhor. Você passou pelo que passou e Ele agora decidiu liberar algo para você. Sabe, é como um pai que vê um filho passar por um momento difícil, vê um filho se esforçar e chega no final e fala assim: ah, eu nem sei se ele vai passar de ano, mas eu vou dar a bicicleta dele. Eu acho que Deus está passando esse sentimento para mim, que coisas vão ser liberadas. Coisas vão ser liberadas. Pega aí, coisas vão ser liberadas. Presentes do Senhor para a sua vida. É um ano de restituição, projetos sendo restaurados. E querido, o principal, o seu propósito, se ele estivesse abandonado, se ele tivesse esquecido, tem gente aqui machucada, que falou assim: mas era para isso que eu nasci? Foi para isso que eu casei? Foi para isso que eu me converti? Foi para isso que eu aceitei Jesus? Foi para tudo isso mesmo, porque tudo que Deus falou e projetou para você ainda está valendo, ainda está de pé. Essas coisas elas vão começar a levantar no seu coração, o seu propósito. Aquilo vai lembrar, vai começar a borbulhar dentro de você. Já a partir de hoje, vai começar a borbulhar dentro de você. Eu tenho um propósito, eu não nasci à toa, eu não vivo à toa, eu não vivo sem motivo, eu tenho um propósito. Deus está restaurando o propósito da sua vida. Porque foi um ano que cansou, 2 anos, cansou a gente ficou fisicamente cansado, emocionalmente desgastado. Foi muita coisa acontecendo. Mas você ficou mais forte, está mais parrudo, já está podendo ganhar coisas maiores. Você ficou exercitado. Tem pessoas aqui que estão bem cansadas, pensando assim: cara, mais um ano desse. Você está bem cansado. Deixa eu dizer uma coisa: vigor do Senhor para a sua vida, o Espírito Santo te revigorando. Você vai ver se cumprir na sua vida o que a palavra diz, daquele que envelhece no Senhor. Você vai voar como águia, correr como corça, você vai frutificar, porque você amadureceu, querido. E chega um tempo de uma estação de amadurecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós temos 2 estações definidas no ano, inverno e verão. Elas são as definidas, mas as duas elas antecedem essas duas estações intermediárias, a primavera e o outono. Elas são intermediárias, elas não têm a mesma graça, elas não têm a mesma expressão, mas elas são necessárias para que você passe para outra fase. Eu vou dizer uma coisa: você estava vivendo essa estação intermediária, mas o tempo da sua estação vai começar a acontecer agora. Tem coisas grandes, são pacotes grandes que vão ser entregues. Coisas grandes, querido, coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes e loucas. Coisas grandes. Casas que você não construiu, frutos que você não plantou a semente. Coisas grandes o Senhor tem preparado de presente para um ano onde a gente vai ver restituição de projetos e restauração de propósitos. Eu quero só ler um texto para você e a gente daqui a pouco vai começar a orar. Glória a Deus. Provérbios 16 diz assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as suas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou
tudo que existe com um propósito definido. Tudo que existe tem um propósito definido. E você faz parte disso. O seu propósito já está definido. E vai acontecer. Vai acontecer. Obrigado, Pai. Ministério de Música, me ajuda? Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 46:10. Pega aí para você. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Deus está falando com você nessa noite. O propósito dele vai ser realizado na sua vida. O propósito dele vai ser realizado na sua vida. O propósito dele vai ser realizado na sua vida. Tem coisas grandes chegando para você. Tem coisas que você não mereceu, que você não plantou, mas faz parte do propósito dele para a sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu gosto de pensar o quanto Deus é porque, assim, deixa eu explicar uma coisa para você que não me conhece. A gente sabe que o Espírito Santo fala com cada um do jeito que essa pessoa entende, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim: não, o Espírito Santo falou comigo, por gentileza, faça isso. Tem gente que fala assim: ele falou com uma voz tão mansa. Comigo ele não fala assim, querido, porque eu não entenderia. Então ele fala: faz isso, faz aquilo. Ele fala comigo muito incisivo. Então a gente entende isso. E quando nós percebemos algumas coisas também na Bíblia e na forma de Deus falar, a gente também entende muito da nossa percepção, daquilo, da maneira como a gente vê o mundo, da nossa ótica, da forma como nós enxergamos as coisas. Então quando eu penso sobre Deus, e eu gosto de pensar, porque eu gosto de organização e planejamento, então eu gosto de pensar que Deus é organizado e planejador também. E eu fico pensando, lá em Gálatas fala sobre Jesus vir na plenitude dos tempos. Querido, você já parou para pensar o que é plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, algo que Deus programou lá em Gênesis 3, ele só permitiria que viesse na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Uma série de fatores físicos, sociais, que estavam acontecendo numa época para que Jesus não viesse em vão. Porque Jesus precisava vir numa época onde ele tivesse acesso a muitas pessoas, onde pessoas de diversas nações pudessem receber a mensagem dele. Então não poderia ser um lugar isolado, não poderia ser um lugar onde as pessoas não tivessem acesso. Precisava ser um momento na história da sociedade onde as coisas corressem, as notícias corressem. Então Deus elaborou algo lá em Gênesis 3 para acontecer num tempo que ele chama de plenitude dos tempos, ou seja, o tempo ideal, o dia certo, a hora certa, no lugar certo. Deus está falando com você. Ele projetou coisas para a sua vida lá atrás, que na plenitude dos tempos vai acontecer na hora certa, do jeito certo, da forma certa. Você só precisa estar no lugar que ele marcou com você. Não abandona o seu projeto, não abandona o seu propósito. Aquilo que Deus falou continua valendo, e ele está mandando eu insistir isso com você. Não abandona o seu projeto, não abandona o seu propósito, não abandona. A palavra dele continua valendo, a palavra dele continua valendo. Você pode me dar que amor é esse? Bem baixinho? Só você? Só você. Obrigado, Pai. Você pode só fechar os seus olhos um minutinho, deixar só aquietar a sua alma. Deixa Deus falar com você. Aleluia. Sabe, queridos, enquanto o pastor estava ministrando, algumas coisas saltaram no meu coração, e eu penso que é algo que Deus quer comunicar.
Quando ele falou sobre deserto e o povo estar lá no deserto, e falou sobre entrar na terra prometida, e o Senhor falou ao meu coração que o povo ficou tanto tempo no deserto, que aquela mentalidade de deserto, de falta, de escassez, de murmuração, aquela mentalidade acompanhou o povo diante da promessa. O povo ainda estava com a mentalidade de deserto, por conta de todo o jugo, por conta de toda a dor que eles passaram naquele lugar, por conta da desobediência, da falta de fé. E o cuidado que Deus está tendo conosco nessa noite é que durante esse tempo que nós passamos, tão desafiador, a nossa mentalidade não pode ser uma mentalidade de deserto. Nós ficamos tão privados de tantas coisas, assustados com tanta coisa, mas a nossa mentalidade não pode ficar presa no deserto e nem presa no Egito, porque o povo atravessou o deserto pensando nas cebolas e nos melões, e tinha diante deles a promessa da terra, que manava leite e mel. E você sabe o fim da história? Alguns morreram no deserto, e toda aquela geração ficou na mentalidade de deserto, no deserto. Apenas uma geração futura e 2 homens daquela geração do deserto entraram na terra, porque a Bíblia diz que sobre esses 2 homens havia um espírito diferente. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor quer comunicar ao nosso coração que sobre a sua vida já existe um espírito diferente daquele de mentalidade de deserto. E sabe, queridos, Deus é o melhor pedagogo de todos os tempos. Eu não sei se você já parou para pensar, não é? O pastor falou que Deus é um bom planejador, e de fato é. É um bom organizador, e de fato é. A gente vê e lá em Gênesis como ele fez todas as coisas. Ele planejou, ele organizou tudo ao seu tempo, da forma correta. Mas Deus também é um excelente pedagogo, porque você já parou para pensar como Deus nos ensina? Ele ensina fazendo. Você parou para pensar que Deus não precisava descansar no 7º dia, porque Ele não se cansa, Ele é Deus. Mas Ele falou, a gente vai trabalhar 6 dias, no 7º a gente vai descansar. Ele estava nos ensinando que descanso é algo necessário, mas Ele ensinou fazendo. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria falando. Josué e Caleb entenderam a pedagogia de Deus. E quando eles estavam diante do desafio da terra, quando eles foram espiar a terra, a Bíblia diz que eles tiveram uma outra reação daqueles que estavam lá com a mentalidade de deserto. A Bíblia diz que aqueles que estavam com mentalidade de deserto voltaram com um relatório negativo. E talvez você esteja aqui, me perdoa, com mentalidade de deserto, e diante de tudo que o pastor falou, você pensou, não é bem assim. A gente já sofreu tanto. A gente já ouviu isso no ano passado, quando virou de 2020 para 2021. E 2021 foi a mesma coisa praticamente que 2020. O relatório natural pode ser que 2022 seja a mesma coisa ou ainda pior. Amado, isso é mentalidade de deserto. Mas Deus está te chamando para ter a mentalidade de Josué e Caleb. E aprender a pedagogia de Deus essa noite. E a pedagogia de Deus, Josué e Caleb entenderam muito bem. E quando o relatório era negativo, Josué e Caleb lembraram de como Deus ensina, de como Deus faz. E Josué e Caleb disseram, eia! Nós não vamos ficar no deserto! Subamos e possuamos a terra que Deus já nos deu! Não, amado, a mentalidade de deserto, se ela está na sua vida essa noite, você vai jogar ela fora. E você vai receber de Deus a mentalidade correta. Porque a Bíblia diz, queridos, que Ele nos deu uma mentalidade equilibrada, um espírito equilibrado, um espírito de equilíbrio. E você não vai ficar pensando no deserto, mas você vai olhar para a terra
que está diante de você, para todas as promessas que o Senhor tem feito na sua vida. Como o pastor falou, tudo aquilo que Deus planejou, você vai olhar para aquilo e que talvez tenha ficado retido nesse ano, mas você vai olhar e você vai falar: eia, 2022, subamos e possuamos a terra que Deus já nos deu. Ele já nos prometeu. A terra é nossa, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Tem gigante na terra, mas maior é o que está comigo do que o gigante que está no mundo. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Não, amado, você não tem mentalidade de deserto, você tem mentalidade de filho de Deus, você tem mentalidade de um povo vitorioso, você tem a mentalidade daquele que serve ao Deus vivo, ao Criador dos céus e da terra. Você tem a mentalidade de um Deus de eternidade, mas de um Deus que não é de amanhã, Ele é de hoje. Ele não está só fazendo algo para o seu futuro, Ele já fez todas as coisas para você usufruir hoje. Ele não fez um céu onde não tem dor e não tem falta para amanhã, não. Ele disponibilizou os céus aqui na terra, sem falta, sem escassez, sem doença, com alegria, com provisão, com paz, para que o seu povo viva hoje, para que você usufrua hoje dos poderes do mundo vindouro. Já está disponível. O que você precisa fazer? Aprender a pedagogia de Deus. E Deus nos ensina a sua pedagogia. Ele diz: ei, vamos combinar uma coisa. Você crê e você fala, e haja luz, e houve luz. E haja dia e noite, e houve dia e noite. E haja luceiros, e haja terra, e haja planta, e haja animal, e haja semente, e haja suprimento. E houve tudo o que Deus disse. Deus está dizendo para você essa noite: aprende a minha pedagogia. Começa a falar. Começa a construir o seu 2022. Não com mentalidade de falta, não com mentalidade de escassez, não com mentalidade de pequenez, não. Porque você não serve a um Deus pequeno, você serve a um Deus abundante, você serve a um Deus grande. Então você vai começar a declarar todos os planos que o Senhor tem, todas as restituições que o Senhor tem, todas as restaurações que o Senhor tem prontas para serem manifestas na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe, queridos, nós estamos em família, nós estamos na casa de Deus, nós estamos com a nossa família de Cristo, nós estamos com os nossos irmãos, e na casa do Senhor há abundância. Sabe, queridos, no Velho Testamento, tudo que estava na casa do Senhor estava ungido, tudo que estava dentro do tabernáculo estava consagrado. Você está consagrado, você está ungido, você está num ambiente santo, aonde Deus está, porque Ele está no meio da sua igreja. O que te falta? Nada pode faltar. Oh, aleluia. Você crê? Então agora você vai aí, não é? Começar a se juntar. Se você tem família aqui de sangue, se a sua família de sangue não está aqui, mas você tem família em Cristo, então fica perto,
porque a gente vai começar a mover as águas nesse lugar. E sabe, queridos, cada um tem uma circunstância, cada um tem algo para declarar. Mas o que é importante essa noite? Que você não fique de boca fechada, que você entenda que existe um modus operandi em Deus. Deus tem um jeito de agir, Deus tem um jeito de fazer, e Ele nos ensina o jeito dEle, e como Ele se manifesta no meio do seu povo, e como Ele quer realizar coisas no meio da sua congregação, e como Ele quer realizar coisas na sua vida. Tem um jeito de Deus fazer, e o jeito de Deus fazer é falando, é declarando, é chamando à existência aquilo que não era como se já fosse. E o jeito de Deus fazer é: não pode, não dá, mas eu creio que dá, eu creio que pode. O jeito de Deus fazer é: as circunstâncias são grandes, mas maior é o Deus que eu sirvo. O jeito de Deus fazer é: isso é impossível, mas Ele é o Deus do impossível. O jeito de Deus fazer é: anda sobre as águas, meu amado. O jeito de Deus fazer é: fala com a tempestade, meu amado. O jeito de Deus fazer é: consagra o que você tem nas tuas mãos, que Ele vai multiplicar. O jeito de Deus fazer, queridos, precisa que a gente também se mova com Ele. E eu creio que essa noite nós vamos nos mover nas asas do Espírito nesse lugar. E eu sei, porque sei, que nós teremos testemunhos desse culto, porque você decidiu andar no modus operandi de Deus. Você decidiu compreender a pedagogia de Deus, porque Ele nos ensina fazendo, Ele nos ensina dando exemplo, Ele nos ensina mostrando. Ele fez o homem para habitar em família, mas Ele fez em família. Estava lá a Trindade fazendo o homem, fazendo a humanidade. Deus estava dizendo: é assim que vai ser. Então Deus está dizendo para você essa noite: vamos começar a declarar como vai ser. Palavras são sementes. Você vai começar a lançar sementes no reino do Espírito. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com plantio, Deus trabalha com semente, Deus trabalha com ceifar, plantar, cultivar. Talvez, queridos, você esteja aqui e você esteja pensando: mas eu tenho declarado, mas ainda não aconteceu. Ei, querido, quando o agricultor, ele lança uma semente na terra, ele não vê, mas debaixo da terra a semente está germinando, e no tempo certo ela vai romper a terra. Essa noite tudo que você precisa é começar a declarar que a semente vai romper a terra, que você já está vendo a folha verde rompendo a terra. Sementes que você vai declarar hoje, lançando no reino do Espírito hoje. Sementes que vão lançar hoje na terra, vão cair e vão germinar. Qual é o plano? Qual é a restituição que você precisa? O que você vai começar a declarar no seu ano de 2022? Assim será. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso aqui falamos. E como vai ser? Vai ser como a gente começar a declarar, porque a palavra tem poder para fazer. E quando nós falamos a palavra de Deus, Ele se encarrega em manifestar, porque nenhuma palavra volta para Deus sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E Deus já disse que você tem provisão, Deus já disse que você tem cura, Deus já disse que você tem paz, Deus já disse que você tem alegria, Deus já disse que aonde você tocar, você será bem sucedido. Deus já disse isso a seu respeito. Deus já disse que você é sarado em Cristo Jesus. Deus já disse que Ele é um Deus de vitória e que nele nós somos mais que vencedores. Ele já disse que o seu futuro é muito, muito, muito melhor do que aquilo que está acontecendo hoje, porque em Deus os finais são melhores que os começos. Ele já disse que você é nação santa. Ele já disse que você é povo de propriedade exclusivo dele.
Ele já disse que você é herança dele. Ele já disse que você é abençoado. Ele já disse que sobre a sua vida já foi derramada toda sorte de bênção. Ele já disse, então você pode se apropriar. Você pode começar a dizer aquilo que Deus já disse a seu respeito. Ele já disse, queridos, que nada que Ele programou para você será frustrado no que depender dEle. Então, como dizia o meu antigo pastor, a gente não vai atrapalhar. A gente vai deixar Deus fazer aquilo que Ele planejou. A gente vai deixar Deus fazer aquilo que Ele pensou a nosso respeito. A gente não vai atrapalhar, porque a gente sabe que os planos dEle são bem melhores do que os nossos. São planos mais altos, que os caminhos dEle são caminhos mais altos, que aquilo que Ele tem para a nossa vida é muito melhor do que a nossa mente natural pode alcançar. Porque Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Ele já esteve no nosso futuro. Ele já preparou todas as coisas. Sim, Ele já esteve lá. Então Ele sabe o que te espera em 2022. O que você precisa é crer e declarar aquilo que você deseja. Você está pronto para começar a trilhar o seu ano novo? Você está pronto para começar a construir passo a passo, o seu 2022? Oh, aleluia! Sabe, queridos, diante talvez do maior desafio da vida de Pedro, ele precisava crer para sair do barco. A Bíblia diz que ele viu Jesus e Jesus disse, vem, Pedro. Mas ele precisava crer para andar sobre as águas. Era algo desafiador. Ninguém tinha andado sobre as águas, a não ser Jesus. Mas Pedro sabia, é algo desafiador, mas eu estou olhando para o Mestre. Eu estou olhando para o Mestre. Eu estou olhando para o Mestre. E quando os meus olhos estão no Mestre, tudo que o Mestre disser vai acontecer. Então, com ousadia, eu decido sair do barco e olhando para o Mestre, eu dou passos de ousadia. O Senhor está te convidando essa noite para ouvir a voz do Mestre, manter os teus olhos olhando para o Mestre e dar passos de ousadia, abrindo a tua boca e começando a declarar um caminho novo, um ano novo, novas perspectivas, novas expectativas, um plano se cumprindo, um projeto se cumprindo, aquilo que Deus pensou a meu respeito para 2022, eu declaro que vai acontecer. Aquilo que foi gerado no coração de Deus para minha vida em 2022, para minha família, para minha empresa, para o meu trabalho, para as minhas finanças, eu declaro que vai acontecer. Eu tomo posse do plano que Deus tem. Eu tomo posse do pensamento que Deus tem a meu respeito para o ano que está se iniciando. Eu tomo posse daquilo que Deus falou a meu respeito e eu não abro mão. Eu decido crer, eu decido sair do barco, eu decido dar um passo de ousadia, olhando para o Mestre, olhando para o Mestre, andando sobre a palavra do Mestre, andando sobre a palavra do Mestre. Oh, aleluia! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.